Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Hoje inicio a nossa série Edital Total PCSP. Isso mesmo, trarei questões aqui neste canal sobre todos os assuntos cobrados pela VUNESP para a prova da Polícia Civil de São Paulo. Também tenho um curso específico para o cargo de escrivão e também investigador da Polícia Civil de São Paulo. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. O link do curso está disponível na descrição deste vídeo. Inscreva-se agora neste canal para receber também as nossas aulas gratuitas e vamos à nossa aula de hoje. Primeiro ponto, memorize as regras de acentuação. Elas são menos, então você sabe que todas as proparoxítonas são acentuadas, acentuamos as paroxítonas terminadas em linurchão, já ouviu? PS, on, ons, e principalmente aquelas terminadas em ditongo, são acentuadas. Observe o ditongo crescente, Mário, é acentuado porque ma, depois a outra sílaba é rió, nós temos um ditongo quando as vogais ficam na mesma sílaba. Ditongo crescente, acentuado, ciência, Mário, experiência, história. Lembre-se do hiato também quando tem o quê? Duas vogais, mas em sílabas diferentes. Por exemplo, sa, i, da. Observe, o a e o i ficaram em sílabas diferentes. Então, eu acentuo o i e u quando formam hiato, seguidos ou não de s. Aqui estão algumas dicas sobre acentuação. Ortografia. O que você precisa de memorizar? Quando usar ou não o hífen. Além disso, leitura, leitura, leitura mesmo é a melhor maneira de você memorizar as regras de ortografia. Vamos à nossa questão. Vamos marcar a alternativa em que todas as palavras foram grafadas de maneira correta, conforme a ortografia oficial. Apesar dos percalços, a viagem estava magnífica. Viagem, será que é com J ou é com G? Existe viagem com G? Também, mas aqui com J, aliás, quando for do verbo viajar. Por exemplo, espero que eles viajem. Ok. Então, neste caso aqui, lá no modo subjuntivo, viagem com J. Viagem com G é quando for um substantivo. Observe, não está precedido de artigo, então, neste caso, eu tenho uma viagem com G. Está correto. Percalços com C cedilha. Como eu vou saber? Algumas têm regras. Falarei daqui a pouco sobre o dedim, tetim, por exemplo, os verbos terminados em der, dir, mer, mir, ter, tir. Quando tivermos um substantivo derivado desses verbos, nós usaremos dois S's ou S. A viagem estava magnífica, com acento mesmo, nem pensar nos dias que ficaram para trás. E agora? Trás, quando for o oposto de frente, vou colocar aqui. Trás é o antônimo de frente. O que ocorre? Aí é com S. Traz com Z é do verbo trazer, então ele traz o material. Neste caso aqui seria com Z. Só que este traz aqui, observe, nos dias que ficaram para frente ou nos dias que virão pela frente, ou nos dias que ficaram para trás. É o oposto de frente, é com S e com acento. Então, aqui está errado, venho e descarto a alternativa. Sem exceção era motivo de alegria. Exceção está escrito de maneira correta. Como você vai saber, é uma palavra mais utilizada no cotidiano nosso. Alternativa A está errada. Experimentava naquele movimento, aqui do verbo experimentar, com X mesmo. Naquele momento, um misto, a gente vive vendo misto. Lá, por exemplo, quando vai comer um sanduíche ou um próprio misto com X, mas não é o misto, ele vem de mistura, que é com S. Então, misto será grafado com S e não com X. De alegria e tristeza. Então, nós temos lá por exemplo, se eu disser o homem triste, aqui eu tenho o quê? Um adjetivo. Deste adjetivo vem um substantivo abstrato, vai ser com Z. Então, é tristeza.
O que eu sugiro? Pegue o seu caderno de estudos e coloque assim, regras ou então dicas de ortografia. E vá memorizando. Depois jogue no seu WhatsApp, está no ônibus, vá lendo, vá memorizando. É o mesmo caso, por exemplo, belo, homem belo. Belo é um adjetivo. Do adjetivo belo, eu vou trazer o substantivo abstrato, o quê? Beleza, beleza, tristeza, então todos com Z. For aprovada no concurso e precisaria mudar-se para outra cidade. Então, o único erro aqui da alternativa B é o misto com X, e sendo que o correto é misto com S. Na visita à Catedral da Sé, os turistas se comportaram com descrição ou discrição. Aqui nós temos o parônimo, não é isso? As duas palavras existem. Só que discrição, vem lá, é discreto ou discreto que eu digo? Eu digo discreto, então ele agiu de forma discreta. Discreto, discrição vem de discreto, que é com dis. Então, neste caso aqui, será que ele agiu sendo discreto ou não? Os turistas se comportaram de forma discreta, sem o excesso de energia. Então, neste caso aqui, o correto é discrição e não descrição. Descrição vem de qual verbo? Do verbo descrever. Então, ele fez a descrição do crime, ele descreveu como ocorreu o crime. Excesso, falei com vocês ainda há pouco sobre o quê? Vou colocar aqui, ó, dedim, tetim. O que é dedim, tetim? É para você memorizar, fica mais fácil. Quando tiver um substantivo derivado de um verbo que terminar em der, dir, mer, ter, tir ou mir, você já sabe, nós usaremos o quê? 2 S's, ou se vier acompanhado de N, um S apenas. Então, excesso vem de qual verbo? Do verbo exceder. Olha o dedinho aqui, olha o dedim, tetim. Exceder, então, vira o quê? Excesso. Anote aí no seu caderno. Isso daqui dá para memorizar. Outras palavras é você tendo compreendido, tendo visto essas palavras no seu cotidiano. Então, o correto, ao invés de excesso com C cedilha, excesso com 2 S's. De energia que demonstram nas excursões. Utilizamos realmente com S. Aqui está correto, mas aqui é discrição e excesso com 2 S's. O rio era um empecilho. Era necessário transpô-lo. É empecilho mesmo, nada de empecilho. Empecilho, era necessário transpô-lo. Tem acento? Tem. Isso daqui é uma palavra oxítona, porque você não vai contar o pronome oblíquo átono. Então, a última sílaba é o O. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Então, acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Café, cajá, jacó. Então, acentuo. Então, transpô-lo tem acento. Era necessário tem acento? Tem também, porque aqui foi o que eu disse. Muita atenção. Aqui eu tenho uma palavra proparoxítona terminada em ditongo. Então, se tem proparoxítona terminada em ditongo crescente, como no caso aqui, semivogal mais vogal, ela é acentuada. Analisar é com S mesmo, rapidamente a situação, e improvisar uma saída. Saída tem acento? Tem, porque aqui nós temos um caso de hiato. O que é hiato, que disse ainda há pouco? Quando duas vogais ficam em sílabas diferentes. Eu acentuo o I e U, seguidos ou não DS, quando formam hiato. Então, saída tem acento, saúde tem acento também. Letra D, que está correta neste caso. Situação também com C cedilha, que palavra mais comum no nosso cotidiano. O sol estava escaldante, até aqui tudo ok? Mas era um privilégio. Gente, anote aí também, ó, a forma correta é privilégio. E tem uma outra palavra que as bancas, no geral, cobram muito, mais duas. O plural de cidadão é cidadãos. E tem mais uma palavra aqui também, que muita gente fala de forma equivocada, inadequada, errada.
rubrica e não rúbrica. Ela é uma palavra paroxítona, rubrica, cidadãos e privilégio, nada de privilégio. Estar ali e poder estender uma toalha sobre a areia e gozar, grafa-se com Z, dessa maravilha da natureza. Então, letra E está errada também. Lembre-se disso daqui, ó, dedim, tetim, vai ajudar bastante para você saber, será que é com 2 S? Será que é com SC? Já vai ajudar muito para você compreender desta forma. Então, aqui, letra D está correta. Questão VUNESP, nível superior, assinale a alternativa em que o enunciado atende à ortografia oficial. Esta questão você pode observar aqui, ela está contemplando hífen. Hífen tem acento ou hífen não tem acento? Hífen tem acento, por quê? É uma paroxítona terminada em N. Nós vamos acentuar as paroxítonas terminadas em ou N, nesse caso aqui, nós acentuamos, mas se for para o plural, já não acentuo. Então, hífens não tem acento, aí eu coloco aqui também. Item não tem acento e itens também não tem acento. Lembre-se disso, somente a terminada em EN, ou que seja terminada em N, neste caso aqui, que vai receber acento. Então, hífen tem acento, hífens não tem acento. Vai resolver questão sobre hífen, você vai se lembrar daquela regra de que os opostos se atraem, não existe esse ditado, os opostos se atraem. O que quer dizer isso? Quando o prefixo terminar em uma vogal e começar por uma oposta, ou seja, uma diferente, nós vamos juntar, os opostos se atraem. Então, o correto aqui seria o quê? Infraestrutura, tudo junto. Então, já descartei a alternativa A, porque escreve junto. É o mesmo caso de que autoescola, o prefixo terminou com uma vogal e começou com uma diferente, não usa hífen. Problemas de infraestrutura impedem que empresas possam expandir, vem de expansão. E agora, será que expansão eu já vi que escrevo com X, não é isso? E expandir, se expansão é com X, expandir também será com X. Expandir seus negócios e garantir postos de trabalho a um número considerável de cidadãos. Gente, não existe cidadãos, correto? Lembre-se disso daqui. Tem ortografia, provavelmente na prova que você fará aparecerá cidadãos. Vou apagar aqui, cidadãos, não existe cidadãos. O plural de cidadão é cidadãos. Certamente atitudes anti-higiênicas, então aqui, quando o prefixo termina com vogal e a palavra da frente começa com H, teremos hífen. Corroboram a disseminação do coronavírus entre as pessoas, por isso a importância das normas de higiene. Observe aqui a aula de regência, corroboram é verbo transitivo direto, então não pede a preposição com. Não tem nada de corroboro com a sua ideia, corroboro a sua ideia. Letra B está correta porque, de fato, aqui nós teremos hífen, ok? E se eu disse aqui a regra dos opostos se atraem. Se os opostos se atraem, a gente já sabe que os iguais se distanciam. Se eu disser, por exemplo, anti, terminou com a vogal I, e inflamatório começou com a vogal I também. Então, anti-inflamatório tem hífen, porque os iguais se distanciam e os opostos se atraem. A peça foi muito bem recebida pelo público, que considerou positiva a sua coprodução. Quando aparecer o prefixo co, por exemplo, de cooperar, você observa que ele não será separado por hífen. Então, eu tenho lá coprodução e coprodutores. Já descarto a alternativa C. Com a participação de talentosos profissionais estrangeiros. Recentemente, grandes manifestações antirracistas. Apareceu o R ou S, o que você vai fazer? Você vai dobrar. Então, eu falo o quê? Antirracista e falo também o quê? Mini saia, por exemplo. Terminou aqui, ó. Terminou em uma vogal e a palavra da frente
começa com R ou S, você vai dobrar. Então, o correto é o quê? Mini saia e antirracistas. Aqui é junto e com 2 R's. Ocorreram nos Estados Unidos com forte apelo à eliminação de símbolos segregacionistas. Neste contexto de paralisação, vem de qual verbo? Paralisar, não é isso? Você já ouviu falar na regra que eu criei, a regra da zebra? Quando aparece lá, por exemplo, eu tenho suave. Suave, tem S aqui na palavra que no final não tem. Se não tem S, deu zebra, por quê? Zebra se escreve com Z, então o correto é suavizar. Observe. Paralisar. Tem o S, não tem? Se tem o S continua. E esta palavra pega muita gente. Então, o correto é paralisação, porque vem do verbo paralisar, que já possui S. Se tem S, continua S. Se não tem S, deu zebra. Então, é paralisação com S, de aulas presenciais, habilidades de autoaprendizagem. E agora? O que eu disse ainda há pouco? Autoescola. Quando termina com uma vogal e a da frente começa com a vogal diferente, os opostos se atraem. Então, o correto é o quê? Autoaprendizagem, tudo junto, ok? Estão sendo fundamentais para a parcela expressiva dos estudantes. Bem interessante. Lembre-se da regra dos opostos se atraem. Lembre-se da regra da zebra também. Olá, turma! Agora a nossa aula é sobre oração. Termos essenciais, integrantes e acessórios. Temos também período composto por coordenação e subordinação. Observe a primeira questão. Com base no conceito de constituintes apresentados, vamos marcar a alternativa em que a expressão destacada, como você pode ver, corresponde a um sintagma nominal com a função de sujeito de oração. O que precisamos encontrar aqui? O sujeito da oração, o termo destacado. Bem interessante esta questão. Observe, chegou a primeira encomenda do ano. O que você vai fazer? Você vai fazer a pergunta com o verbo. Vamos fazer a pergunta? O que chegou? Se eu disser, por exemplo, João, vou fazer um outro aqui. João chegou. Aí você vai fazer a pergunta. Você vem aqui, identifica o verbo e fala. Quem chegou? João. João é o sujeito. Chegou a primeira encomenda do ano. O que chegou? Aí você vem e faz a pergunta com o verbo. A primeira encomenda do ano. Então, a primeira encomenda do ano, quando a gente coloca na ordem direta, sujeito e depois predicado, ou sujeito e depois verbo, então, a primeira encomenda do ano chegou. A primeira encomenda aqui exerce a função de sujeito e pede aqui um sintagma nominal com a função de sujeito de oração. Espero a elaboração de vários projetos. Aí você vai falar, então vou fazer a pergunta. Espero. Aí nem precisa. Aqui você já sabe. Quem pratica a ação de esperar? Vou apagar aqui, então vai ser o quê? Aqui eu tenho um sujeito oculto ou desinencial, eu sei. Com essa desinência aqui só pode ser o sujeito eu. Então, eu espero. Então, aqui, mesmo que o sujeito esteja oculto, que ele não apareça, mas eu sei a qual sujeito está se referindo. Eu espero, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, e aqui eu tenho o quê? A elaboração de vários projetos, objeto direto. Chegou à idade mais alegre da vida. Ele chegou a quê ou aonde? Então, aqui nós temos o verbo. Quem praticou a ação de chegar? Eu não vou falar eu chegou, tu chegou, não. Então, eu já sei sujeito oculto ou desinencial. De novo, ele chegou. Então, aqui, esse sujeito mesmo não aparecendo, eu sei que é o sujeito ele. E aqui, a idade mais alegre da vida vai ser no local ou no ponto a que ele chegou. Não exerce a função de sujeito. Todos foram a uma praia bem distante. Eles foram, observa aqui, quem foi? Todos. Todos aqui exerce a função de sujeito. Aqui eu tenho o verbo. Foram a uma praia bem distante, aqui nós temos o quê? Aonde eles foram. Aqui uma praia bem distante, adjunta adverbial
de lugar. Então, descarto aqui também. Realmente houve a esperada transformação. Se tem o verbo haver, você já vem aqui. Realmente existiu, não é isso? Se eu tenho o verbo haver no sentido de existir, indica que é um verbo impessoal. Se é um verbo impessoal, eu vou ter aqui o quê? Uma oração sem sujeito, correto? Oração sem sujeito. Então, neste caso aqui, oração sem sujeito. Agora, houve o quê? Neste caso, verbo transitivo direto. A esperada transformação aqui é um complemento. Isso daqui é um complemento do verbo haver. Se é complemento, não pode ser sujeito. Sujeito é aquele que pratica a ação. Como eu já vi que aqui é um verbo impessoal, uma oração sem sujeito, então não tem sujeito. Então, se não tem sujeito, a esperada transformação não pode ser o sujeito dessa oração. Não corresponderá a um sintagma nominal com a função de sujeito da oração. Quando se fala de oração sem sujeito também, além do verbo haver no sentido de existir, os verbos relacionados aos fenômenos da natureza e também os verbos ser, fazer, estar, indicando, e o próprio verbo haver, indicando o tempo passado. Há 2 anos moro aqui. Faz 2 anos que moro aqui. Então, isso daqui é muito interessante você se lembrar quando for estudar concordância verbal. O correto é o quê? Faz 10 anos que moro aqui. Está indicando tempo passado? Sim. Se indica tempo passado, o verbo fazer ficará na terceira pessoa do singular. Nada de fazem 2 anos que moro aqui. O correto é faz 10 ou 2 anos que moro aqui. Então, a alternativa A está correta, porque ordem direta, a primeira encomenda do ano chegou. Show de bola! No primeiro parágrafo do texto, a expressão destacada em apresenta circunstância adverbial de que? Será que é causa? Sempre que nas alternativas tiver causa, você vem aqui e coloca primeiro. Por exemplo, ele morreu, vou colocar aqui, morreu de fome. Se aparece aqui, por exemplo, essa preposição de aqui vai expressar sentido de quê? Primeiro, ele morreu ou ele tinha fome? Ele tinha fome. Então, de fome aqui é aquilo que ocorre primeiro. A causa ocorre primeiro. Modo, você vai fazer a pergunta como, não é isso? Então, vamos ver aqui. Permitir que o paciente seja exposto a uma situação de risco de forma controlada. Como, vamos escrever aqui. Como o paciente será exposto a uma situação de risco? De forma, de modo, olha aqui, pode substituir a forma por modo, de modo controlado. Então, já sei que expressam uma circunstância adverbial de modo como destacado em. Uma equipe de programadores trabalhou como a equipe... Vamos fazer a pergunta de novo. Como a equipe de programadores trabalhou? Com detalhamento impressionante, ou seja, de forma detalhada, correto? Então, aqui nós já vimos que o B está correto. Causa, como destacado em a realidade virtual, conhecida pelo uso na indústria de games. Agora, quando aparece aqui neste caso, será que se eu usar a pergunta como a realidade virtual conhecida? Não. Pelo uso na indústria de games aqui, não está expressando uma circunstância adverbial de modo, porque eu já vi que no exemplo é uma circunstância adverbial de modo. Intensidade como destacado em no cenário da fobia de avião, a imersão é ainda maior. Eu poderia falar que eu já vi que não é intensidade, não é tempo, não é afirmação e que sim é uma de modo. Se eu falar a imersão é ainda maior, eu poderia falar para intensidade, eu usaria também o muito, a imersão é muito maior. Tempo, como destacado em ele, tem os batimentos cardíacos e a respiração monitorados constantemente pela equipe de psicólogos. Aí você pode falar. Como ele tem os batimentos cardíacos e a respiração monitorados. Aí eu vou falar, posso fazer a pergunta sim. Como ele tem os batimentos cardíacos e a respiração monitorados? Aí eu venho aqui e respondo.
de forma constante, de modo constante, de jeito constante. Quando aparecer de jeito, de forma, de modo constante, você já vai saber que é um advérbio de modo. Olha o mente aqui. Mas está errado porque não é uma ideia de tempo. Afirmação. Como destacado, não. Eu já sei que lá é o quê? Um de modo. Para os especialistas, evidentemente, tanto a realidade virtual quanto a estimulação transcraniana, lá no último parágrafo, não. Eu já sei que ali expressa uma ideia de modo. Assinale a alternativa em que o trecho da frase em destaque expressa uma condição. Aqui já está contemplando as orações. Quando fala condição, eu tenho o quê? Uma oração subordinada adverbial é aquela que vai expressar uma circunstância de condição. Então, adverbial condicional. As mais usadas são quais? Se, caso também, muito usado, desde que também aparece. Onde tem uma que vai indicar uma condição? Se ainda não resolveu os nossos exercícios lá no PDF, pare o vídeo, resolva a questão. Vamos ver se você vai gabaritá-la. Depois da posse dos primeiros tweets presidenciais, essas vozes se multiplicaram. Aqui está expressando uma condição. Um exemplo com condição, por exemplo. Irei à festa se eu tiver dinheiro. Qual que é a condição para eu ir à festa? Ter dinheiro. Então, neste caso, expressa uma ideia de condição. Depois da posse, se aparece depois, antes, aqui eu já sei que tem uma ideia de tempo. Descarto. O problema é que a APA tem desde 73, desde também aqui, nós temos uma ideia de tempo. Autoriza profissionais a dividir com o público seu conhecimento, mas, aí você já vem aqui e coloca, mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, é uma ideia de quê? Oposição, adversidade, oposição. A ideia é evitar diagnósticos pela TV, bem como tornar mais robusta a separação entre psiquiatria e política. A ideia é evitar diagnósticos pela TV e também tornar mais alguma coisa. Eu poderia substituir por e também ou somente e. Evitar diagnósticos pela TV e tornar mais robusta a separação. Em momento nenhum aparece a ideia de, como pede aqui no texto, uma ideia de condição. Se o médico desconfia de que seu paciente psicótico planeja assassinar alguém, precisa alertar a vítima potencial. Então, ele vai alertar a vítima potencial somente se ele desconfiar. Então, aqui tem uma ideia de condição. Como eu disse lá em cima, você observa o quê? Olha o se aqui. O se expressa essa ideia de condição. Se o médico desconfia que seu paciente, ele vai alertar. Qual que é a condição para ele alertar a vítima? Desconfiar de que seu paciente planeja assassinar alguém. Então, por isso que a alternativa é esta correta, porque expressa uma ideia de condição. Próxima questão está contemplando conjunção. Observe só. Se tem conjunção, a VUNESP já traz. Você precisa observar o sentido e também a ideia que ela estabelece. Assinale a alternativa que reescreve o trecho destacado na passagem. Apesar dos sinais de recuperação, o número de brasileiros endividados chegou a 61,7 milhões em fevereiro passado. Em consonância com a norma padrão de concordância e preservando o sentido, observe só que a conjunção que o inicia imprime no contexto. Duas situações, concordância e também conjunção. Caro concursando, a VUNESP, as demais bancas também, elas contemplam conjunção. Você precisa observar o sentido. Se você encontrar, por exemplo, a conjunção e, ela pode expressar uma ideia de adição, como na maioria das vezes, mas ela pode expressar também uma ideia de oposição. Aí você encontra o e lá, já sei que é adição. O examinador já vem e coloca adição na primeira alternativa, mas naquele contexto ela pode expressar uma ideia de oposição também. Muita atenção. Vamos compreender então aqui, neste caso, primeiro, concordância. Porque é mais fácil, vamos ver? Contanto que existam sinais. Então, sinais
sujeito no plural, verbo no plural. Então, aqui está correto. Sinais existem. Embora haja sinais, aqui eu tenho o verbo haver. Primeira coisa, vem e escreva existir. O verbo haver pode substituir por existir? Ele será impessoal, que quer dizer que ele será usado sempre no singular, na terceira pessoa do singular. Observe só. Então, embora haja sinais de recuperação, então, embora existam sinais, aqui também está correto. Como existem sinais? Não, eu falo o quê? Sinais existem, como já vi na alternativa A. Ainda que hajam sinais? Não, ainda que haja sinais. Por quê? Aqui é o verbo haver, que está no sentido de existir, acontecer, ele é impessoal, sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, o correto seria ainda que haja. Desde que haja sinais também está correto. Com concordância, eu eliminei duas alternativas. Agora precisamos compreender conjunção. Qual é o sentido estabelecido por essa conjunção? Observe só. Apesar dos sinais de recuperação da economia, o número de brasileiros endividados aumentou. Vamos simplificar assim. Ok. Então, aqui eu tenho a oração principal. E aqui eu vou ter o quê? Uma oração subordinada, adverbial, que vai expressar uma circunstância de alguma coisa que veremos. E agora, é um adverbial o quê? Ela é um adverbial concessiva. Concessiva, que vai expressar uma ideia de concessão. O que é uma oração subordinada, adverbial, concessiva? A VUNESP cobra muito essa conjunção aqui, o embora. Vou explicar agora um pouco sobre as orações subordinadas adverbiais concessivas. Observe. Trouxe aqui uma breve explicação dessas conjunções subordinadas adverbiais concessivas. Muita gente tem dificuldade. Memorize, anote. Imagino que você que acompanha as aulas aqui nos nossos cursos também já saiba. Quando fala lá da concessiva, simples assim, ó, ela indica um fato oposto. Então, aqui nós temos ao embora, já vou colocar aqui. Ó. Ela indica um fato concessiva, indica um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação expressa na oração principal de acontecer. Ok, então oração principal, aquela que não vem acompanhada por conjunção, que não tem a conjunção. E, neste caso aqui, você já consegue identificar o quê? A oração principal, você consegue entender. Aqui acima eu falei o quê? Que essas orações subordinadas adverbiais, que sejam as adverbiais, as adjetivas, as substantivas, o próprio nome já diz, elas são subordinadas à principal. O que quer dizer isso? Que elas são dependentes da oração principal, sintaticamente, dependentes. Sintaticamente, quer dizer isso? Que elas dependem da oração principal para ter sentido. Se eu chegar aqui e falar assim, ele foi à festa. Ok. Se eu chegar e falar, embora estivesse doente. Você entendeu? Não. Então, isso daqui, por isso que ela é subordinada. Por quê? Porque ela depende sintaticamente da oração principal para ter sentido. Então, subordinada, já entendi. As coordenadas, elas são independentes. Você já consegue compreendê-las sem precisar uma da outra. Agora, voltando à concessiva que a VUNESP adora. As concessivas, elas expressam o quê? Uma ideia contrária da oração principal. Então, olha a oração principal, ele foi à festa. Quem está doente é contrário a ir à festa, não é? Mas, dessa oração concessiva aqui, ela não vai impedir o fato expresso na oração, colocar aqui, na oração principal de acontecer. Bem simples assim. Embora estivesse doente, foi à festa. É uma oposição, festa e doença? Sim. Mas ele foi ou ele não foi? Ele foi, então. É um fato contrário ao da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Tanto é que ele foi. Conseguiu a aprovação, embora não tivesse tempo de estudar muito. Oração principal,
A outra ali você já viu, embora, poderia ser mesmo. Aí, olha aqui, conseguiu a aprovação, embora não tivesse esse tempo de estudar. Primeiro ponto, a oração principal. Ele conseguiu. Então, aquela ação da oração principal aconteceu. Quem não tem tempo para estudar, você que é concurseiro, você sabe, é mais difícil de conseguir a aprovação. Então, é um fato contrário ao da oração principal, mas não impede de acontecer. Por quê? Mesmo ele não tendo tempo, ele conseguiu a aprovação. Então, concursando, agora que você já compreendeu o que é uma oração subordinada adverbial concessiva, vamos resolver a questão. Vamos observar se realmente tem um sentido de concessão? Então, aqui nós temos a oração principal e temos a concessiva. Você vai observar o quê? Que ela é uma ideia contrária, uma ideia oposta, vou colocar aqui, ó. É uma ideia oposta à da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, primeiro, nós temos a recuperação da economia e nós temos o número que aumentou de endividados. Agora, o número de endividados aumentou ou não? Ele aumentou. Então, neste caso aqui, esta ação, ela ocorreu. A ação ocorreu. Então, a concessiva é isso, é uma ideia oposta da oração principal. Então, nós temos o número de endividados aumentando e a economia recuperando. É uma ideia oposta. Se a economia recupera, aumenta o número de empregos, por exemplo, e o número de endividados vai diminuir, mas aqui não diminuiu. Então, oração contrária, oposta da principal, e não impede aquela ação da oração principal de acontecer, ou seja, o número de endividados continuou aumentando mesmo com a recuperação da economia. Em síntese, concessiva, ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ideia da oração principal de acontecer. Ou seja, o número de endividados aumentou, mesmo tendo a recuperação da economia. Então vamos ver onde tem uma ideia de concessão? Contanto que existam sinais de recuperação da economia, contanto que eu poderia substituir por desde que. Desde que aqui expressa uma ideia, irei à festa desde que eu tenha dinheiro. Caso eu tenha, se eu tiver, então eu já sei. Neste caso aqui está expressando uma ideia de condição. Alternativa B. Embora haja sinais de recuperação da economia. Ok. Embora é uma concessiva, sim. Então aqui expressa uma ideia de concessão. Observe só. Embora haja sinais de recuperação da economia, o número de brasileiros endividados chegou a 61 milhões. Então, mesmo havendo a recuperação, o número aumentou. Então, aqui, ideia oposta da oração principal, mas não impede aquela ação da oração principal de acontecer. Ou seja, mesmo com a economia se recuperando, o número de endividados aumentou. Já vimos que a alternativa C e D não podem ser por causa da regra de concordância, desde que eu já sei que pode ser substituído por se, caso haja sinais de recuperação. Se, caso, contanto que, desde que, expressam a ideia de condição e eu preciso de uma ideia de concessão. Descarto assim, a alternativa E também. A alternativa que apresenta concordância de acordo com a norma padrão é: caro concursando, tem concordância? Lembre-se de que? Do verbo haver no sentido de existir e também da regra máxima. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Pare o vídeo, vamos ver se você vai gabaritar esta questão. Agora que você já parou, resolveu, vamos à nossa resolução. Tem concordância? Primeira coisa, lembre-se de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Existem muitas pessoas ou existem muitas pessoas? Existem muitas pessoas nessa cidade. Ou seja, muitas pessoas existem nessa cidade. Então, aqui eu tenho o quê? O sujeito e aqui eu tenho o verbo. Se o sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Por quê? O verbo concorda com o sujeito em número, singular ou plural, e pessoa, que são as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira pessoa. Voltando à questão, vamos ver a alternativa A.
Menos de 70 milhões de brasileiros se põem entre os endividados. E agora? Primeira coisa, tem concordância verbal? Circule o verbo e faça a pergunta. Quem se põe entre os endividados? Menos de 70 milhões de brasileiros. Aqui eu tenho o sujeito, não é isso? Ela está correta ou não? Neste caso aqui, menos de 70 milhões se põe, ou o correto seria se põem? Correto aqui, o verbo deveria estar no plural? Será que sim ou não? Observe o que diz a regra. Quando o sujeito é precedido por expressões que indicam quantidade aproximada, cerca de, mais de, menos de, o verbo vai concordar com o número que vem depois. Observe aqui, vai concordar com o numeral. Então, cerca de 10 pessoas saíram. Mais de um aluno, olha aqui o numeral 1, chegou. Então, tem essas expressões que indicam quantidades aproximadas, o verbo concorda com o numeral que vem depois delas. Então, mais de um aluno chegou, aqui eu trouxe outro exemplo também. Mais de um aluno abraçaram-se. Quando aparecer a expressão mais de um, o verbo fica no singular, como está aqui. Agora, se ela indicar reciprocidade, o verbo vai para o plural, porque aqui são duas pessoas, observe. Mais de um aluno abraçaram-se. Um abraçou o outro abraçou o um. Então, aqui está correto porque indicou reciprocidade. Então, aqui nós estudamos as expressões que indicam quantidade aproximada. E temos também as expressões ou sujeitos partitivos. Observe aqui, partitivos vem de quê? De parte. Então, se indicar uma parte de, a maioria de, parte de, uma porção de, metade de, acompanhadas por substantivo, por nome, o verbo vai concordar com ela ou com o nome. A maior parte dos estudantes foi. Você quer dar ênfase à maior parte? Coloque o verbo no singular. Então, a maior parte, aqui o verbo está concordando com o quê? Com a expressão partitiva. E ele também pode concordar com o nome. As estudantes foram aprovadas. Então, aqui você entendeu? Expressão partitiva, VUNESP cobra muito, principalmente a maioria de. Se tem o verbo, pode concordar com ela ou com o nome que vem depois. E, neste caso aqui, você viu que o verbo pode ficar no singular ou no plural. Não confunda as expressões partitivas com as expressões que indicam quantidade aproximada. Se indicam quantidade aproximada, o verbo concorda com o numeral. Então, o correto aqui seria menos de 70 milhões, aqui eu tenho um sujeito no plural. Olha o numeral, 70 põe. O correto seria 70 põe, descarta a alternativa A. Contabiliza-se 61 milhões. O que você vai observar? Quando tiver o se, que nós temos aqui nas alternativas B e D, este se é uma partícula passivadora ou um índice de indeterminação do sujeito. Vou explicar agora essas duas funções do se. O correto é vende ou vendem-se casas. Olhe o se aqui. O que eu disse? Quando aparecer o se, temos de saber partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Então, nós precisamos de saber. Trouxe aqui a explicação. O correto é vendem-se casas no plural. Por quê? Porque essa partícula, se ela é a passivadora do sujeito, sempre que você tiver o que as bancas mais cobram, verbo transitivo direto. Você tem o verbo transitivo direto, está acompanhado do se. Este se será uma partícula apassivadora. O que vai ocorrer? O verbo vai concordar com o sujeito paciente. É aquele sujeito que sofre a ação. Por quê? Esta frase ela está na voz passiva sintética. Vamos completar aqui, voz passiva sintética, não é isso? Então, muito importante você compreender dessa forma aqui. Agora, se o sujeito está no plural, o verbo também irá para o plural. O correto é o quê? Casas, eu falo casas é vendidas? Não. Se eu colocar na voz passiva analítica, eu vou dizer casas são vendidas. Então, quando tiver um verbo transitivo direto ou um verbo, vou colocar aqui,
ou um verbo transitivo direto e indireto, o verbo vai concordar com o sujeito. Olha o sujeito aqui, ó, casas. Sujeito, como eu disse. Então, o correto aqui ficou o quê? Vendem-se casas. Sujeito no plural, o verbo também no plural. E agora, necessita ou necessitam-se de empregados? Este verbo aqui, ele necessita de quê aqui? Você já consegue identificar o quê? A preposição. Se eu tenho um verbo acompanhado de preposição, então eu tenho o quê? Um verbo transitivo indireto. Vamos ver o que fala a regra. Necessita-se de empregados está correto. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo indireto. Este se aqui, ele é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Para que ele seja índice de indeterminação do sujeito, eu tenho o quê? Um verbo intransitivo, um verbo de ligação ou um verbo transitivo indireto. O que as bancas mais cobram? Verbo transitivo indireto. Sempre que for um desses verbos, o verbo vai ficar na terceira pessoa do singular. Então, verbo na terceira pessoa do singular. Por quê? Porque aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado. Então, empregados aqui, mesmo esse substantivo estando no plural, não é sujeito. Aqui eu tenho um complemento, correto? Então, lembre-se disso. Verbo transitivo indireto, ele não vai para o plural. Se for verbo transitivo direto, ele irá para o plural. Agora que você já compreendeu, então, primeira coisa, eles contabilizaram o que? Se é verbo transitivo direto, este se é uma partícula apassivadora, ou seja, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Como esse sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, o correto seria o quê? Contabilizam-se. Por quê? O sujeito está no plural. Então, 60 milhões de endividados são contabilizados. Como o sujeito está no plural, o verbo no plural. O número de endividados já superam. Quando aparecer aqui o número de alguma coisa, o verbo vai concordar com o número. Este daqui é o núcleo do sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, o número já supera o de não devedores. A situação dos endividados é crítica. Trata-se de quê? Verbo transitivo indireto. Como eu disse, quando eu tenho um verbo transitivo indireto, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Se é índice de indeterminação do sujeito, eu tenho o quê? Sujeito indeterminado. E o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui seria o quê? Trata-se de 61 milhões. Aqui é a mesma coisa. Isso daqui não é sujeito, isso aqui é um complemento. Aqui é sujeito, aqui é complemento. 40% da população adulta brasileira já estão endividados. Quando aparecer numeral, como aparece aqui, ó, porcentagem, eu poderia falar porcentagem, percentual ou porcentagem, não tem problema, porcentagem. Ok? Então, quando aparecer porcentagem seguida de um substantivo, seguido de um nome aqui neste caso, o verbo pode concordar tanto com o numeral, então 40% estão endividados, então aqui a alternativa E está correta. Ele vai concordar com o numeral, mas pode também concordar com o quê? Com o substantivo. Eu poderia falar 40% da população adulta brasileira já está endividada. Pulei uma parte aqui. Já está endividada. Já está endividada porque a população está endividada. Aqui estão endividados porque eu falo 40, então plural, 40 estão endividados. As duas possibilidades. Tem porcentagem? Faça o que quiser. Nem sempre, né? Mas na maioria das vezes. Pode concordar com o numeral ou com o substantivo que vem depois também. Questão muito interessante contemplando concordância. Caro estudante,
questão sobre regência. Se tem regência, a primeira coisa você vai identificar, por exemplo, vou colocar aqui, ele está apto em trabalhar. Será que é? Será que eu falo apto em trabalhar, apto de trabalhar? Então você vai observar aqui que este nome, neste caso, este adjetivo, ele exige a preposição. Qual é a preposição exigida? Ele está apto a trabalhar e ele está apto para exercer o trabalho. Então, quando tem neste caso aqui regência, você vai identificar que seja o substantivo, se for regência nominal, o adjetivo ou advérbio, qual é a preposição exigida por ele. Se for regência verbal, o verbo, qual é a preposição exigida pelo verbo? Por exemplo, se eu disser eu assisti o jogo ou assisti ao jogo? Eu assisti ao jogo. Por quê? O verbo assistir com o significado dever, sentido dever, ele exige a preposição a. Então, quem assiste, assiste ao jogo. Isso é regência verbal. Como você melhorará em regência? Praticando muita leitura, porque são muitos os casos, são muitos os vocábulos. Pratique muita leitura que você vai evoluir. Observe, a substituição das expressões propensão a, se encaixar na, apresenta-se de acordo com a norma padrão de regência e emprego do sinal de crase, respectivamente, em. Tem regência e crase? Comece pela crase, é mais fácil, observe. Primeiro vamos compreender. Com a finalidade de trocar experiências sobre consumo impulsivo e propensão a viver. Se tem propensão, tem a propensão a alguma coisa. Então aqui está correto. Por que não usou crase? Porque eu não uso crase antes do verbo. Observe, para se encaixar. Quem se encaixa em alguma coisa. Mas o a de a nova realidade se encaixa na nova realidade. Agora nós temos que substituir. Vamos ver onde tem crase, porque aí fica mais fácil. Observe aqui, nessas duas primeiras, aqui também tem crase, aí a gente já vai resolver a crase primeiro. Impulsivo e inclinação a. Primeira coisa aqui, vou colocar aqui o verbo viver para o primeiro. Antes de verbo eu não uso crase, descartei a alternativa B, descarto a alternativa C. E agora? Para se encaixar na nova realidade. Vou escrever aqui, nova realidade, que aí já fica realidade, já fica mais fácil para a gente. Então, já descartei essas duas. Se ajustar, quem se ajusta a alguma coisa, mas o a de a nova realidade, obrigatoriamente teríamos de ter crase aqui. E agora, se ajustar à nova realidade, eu deixo. Se inserir, você vai observar que ele se insere à sociedade ou na sociedade. Quem se insere em alguma coisa. Então, o correto aqui seria na nova realidade. Descartei a alternativa D, gabaritei a questão com a alternativa... Melhor, descartei a alternativa E, gabaritei a questão com a alternativa D, somente resolvendo crase. Agora, precisamos compreender também. Então, vamos substituir propensão a por tendência de. Quem tem tendência a alguma coisa, tendência de, será que tem? Vou colocar aqui, também tem tendência de, tendência em e tendência para. Então, ele tem tendência para viver no vermelho, tendência a viver no vermelho, ele tem tendência de viver, tendência em viver no vermelho. Então, observe só, o substantivo tendência, ele pode ser usado com essas 4 preposições. Quem tem inclinação a alguma coisa, por alguma coisa, ok. Neste caso aqui, já descartamos aqui, por quê? Não posso usar crase antes de verbo no infinitivo. Ele tem tendência, já vi que é tendência a, tendência de, tendência em, tendência para. Mas não terá crase porque aqui eu tenho um verbo no infinitivo. Quem tem inclinação por alguma coisa. Observe que inclinação a não. Inclinação por alguma coisa. E quem tem tendência a viver, tendência em viver, tendência de viver, tendência para viver. E nada de tendência por. Então, aqui, a alternativa D, quem tem inclinação por alguma coisa. E quem se ajusta
a alguma coisa, mas o a de a nova realidade deu a com acento indicativo de cravo. Ele se ajusta ao novo modelo de alguma coisa, correto? Como está a aula? Está gostando? Deixe na nossa seção de comentários também. Assinale a alternativa contendo as palavras que seguem de forma correta e na ordem os princípios de acentuação das palavras destacadas. Prova sua para o concurso da PCSP, cargo de escrivão e também investigador, terá também acentuação gráfica. Acentuação gráfica? Você se lembra das regras? Quando acentua as paroxítonas terminadas em quê? Vou trazer agora uma explicação para você. Observe só. Então vamos compreender aqui as regras de acentuação. Oxítono é quando a sílaba tônica ou a sílaba forte é a última. Lembre-se de que você começa sempre da direita para a esquerda, já facilitará bastante. Então, olha aqui, cajar, a sílaba tônica é qual? O já você separa em vírgula aqui, você separa em sílaba. Aí você já consegue identificar. Ela é oxítona terminada em A. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O. Não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. Não acentuo. Acentuo as oxítonas terminadas em acentuo as oxítonas também terminadas em ens e aquelas terminadas nos ditongos abertos. E e oi. Aí você vai falar, mas o céu? O céu aqui não é oxítona. Céu é um monossílabo tônico. Então, coloquei aqui justamente para ver se você se lembrava disso. Olha o monossílabo. O que é monossílabo? Uma sílaba. E as paroxítonas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Vamos lá. Panela. Qual que é a sílaba tônica? Panela, panela ou panela? Panela. Então, é a penúltima, aí você já sabe. Ela é uma palavra paroxítona. Que é uma palavra paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima. Pode ser acentuada ou não. Táxi tem acento porque ela é uma paroxítona terminada em I e também em U, seguido ou não de S, ok? Olha a panela aqui, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em A. Não acentua as paroxítonas terminadas em A, é O. Aí, se você já é esperto, você vai falar, olha, eu acentuo as oxítonas terminadas em A, E, O, e não I, U. Paroxítono é o contrário. Eu acentuo as terminadas em I e U e não acentuo as terminadas em A, E, O. Acentuo as paroxítonas terminadas em R, em L, em X e agora, e hífen. Tem acento ou não tem? Eu acentuo as paroxítonas terminadas em N, não é isso? Quando você observa, vamos colocar aqui, ó, item e itens. E agora, quais têm acento? Qual tem acento? Então, acentua as paroxítonas terminadas em N. Não acentua as paroxítonas terminadas em NS. Aí você olha aqui e fala, mestre, mas olha aqui. Por que próton tem acento? Eu já acentuo as paroxítonas terminadas em on e ons, mas terminada em Ns não. Por isso, hífens não tem acento, itens não tem acento. E item tem acento ou não? Reflita, sim ou não? Eu acho ou eu tenho certeza? Eu tenho certeza que não tem, porque eu não acentuo as paroxítonas terminadas em N, ou em aqui, tanto faz. Ok? Então ficou mais fácil. Ônus, ela é o quê? Uma paroxítona terminada em U, seguida ou não de S, olha aqui. Ímã, também tem acento. Órfãos, fórum, olha aqui, fórum é muito usado. Aí você vai se lembrando das regras. E aqui nós temos as paroxítonas terminadas em ditongo. Essas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, olha aqui, ó. História. Não vou entrar no mérito aqui de alguns gramáticos considerarem a palavra história como proparoxítona. Por quê? Porque a proparoxítona momentânea que se fala. Por quê? Porque a maioria das bancas, quase todas, consideram como uma paroxítona terminada em ditongo. Olha aqui. Série, mágoa. E agora, e Coreia, jiboia, tem acento? Não acentua as paroxítonas. Olha aqui. Os ditongos E e O das paroxítonas. Aí você vai se lembrar o quê? Esses ditongos abertos E e O nas oxítonas acentuam.
Nas paroxítonas não acentua mais. Ideia, olha aqui. Ideia, não tem acento. Olha aqui o ditongo aberto. Nas paroxítonas não tem mais acento. Esse é um novo acordo ortográfico. Muita gente acha, então, não tem mais acento as palavras? Tem sim. Fique muito atento à regra das paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Ditongo crescente é composto por uma semivogal mais uma vogal, ok? Proparoxítona é extremamente fácil, todas são acentuadas, a antepenúltima sílaba é a forte. Pan, mela, última, penúltima e antepenúltima. Então, a antepenúltima, oxítona também. Oxítona aqui, oxítona, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Monossílabo tônico, olha ele aqui embaixo. Você viu que eu coloquei aqui em cima só para você se lembrar e fazer essa diferença? Olha aqui, monossílabo, não é isso? São as palavras que possuem uma sílaba. Elas vão ser acentuadas quando terminam em A, aqui seguidos ou não de S. A, E, O e os ditongos abertos EI, OI e EL, ok? Muito interessante você se lembrar desses ditongos abertos. Então, ditongo vai ser a junção de uma semivogal mais uma vogal ou uma vogal mais uma semivogal. Pás, pés, pós, olha aqui o ditongo aberto o ditongo aberto e o ditongo aberto oi. Então, os monossílabos tônicos vão ser acentuados. E se eu colocar aqui pi, tem acento? Não, porque são somente os terminados em A, E, O e nos ditongos abertos. Uma síntese interessante, memorize, fique muito atento, independente da banca que você vai fazer prova. Se tem ortografia, vai ter uma questão desse tipo. Voltando aqui, turma, vamos ver? Júri recebe acento por quê? Estava lá, inclusive, nos meus exemplos. Júri e táxi, primeira coisa, vamos separar a palavra em sílaba. Você começa sempre da right, da direita, para a esquerda. Então, júri, a sílaba forte é a penúltima, ela é uma paroxítona terminada em I. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em I e U, seguidas ou não de S. Vamos lá, legítima, legítima. Última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é uma proparoxítona. Gente, se tem proparoxítona no exemplo, busque as proparoxítonas das alternativas, porque todas são acentuadas. Existência, existência. Última, penúltima. Então, neste caso aqui, eu tenho uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente. Acentuo as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Eu falo Mario ou Mário, Mário, paroxítona terminada em ditongo crescente. Eu vou começar nessa ordem, ou seja, eu vou começar pela segunda, que é proparoxítona. Excelentíssimo, ecumênico, violência. Aqui nós já vimos que é o quê? Violência. Ela é uma paroxítona e eu preciso de uma proparoxítona. Técnica, vamos lá? Técnica, eu deixo também. Saído, descarto. Saído é o quê? Observe, sa e do. Aqui eu tenho um caso de hiato. Terá na sua prova da Polícia Civil desafio lançado. Terá um hiato na acentuação gráfica, correto? Observe, o que é um hiato? São duas vogais, quando separamos em sílabas, elas vão ficar em sílabas diferentes. E eu acentuo o I e o, saída, saído, saúde. Eu acentuo o I e U, seguidos ou não DS, quando formam hiato. Seguidos ou não DS. E se vier, por exemplo, vamos lá. Juiz tem acento? Não tem, por quê? Vogal, vogal, sílabas diferentes, hiato. Não tem acento porque ele vem seguido de Z. Se ele vier seguido de Z, R, por exemplo, também M ou L, não terá acento. Juiz não tem acento. Agora vamos fazer juízes? Tem ou não tem? Desafio lançado. Deixo para você responder lá nos comentários. Juízes têm acento? Se não tem ou tem, por quê? Deixe nos comentários, vamos ver se você compreendeu o hiato. Agora vamos aqui então para a primeira. Eu preciso de uma paroxítona terminada em I
ou U. Táxi é, ok, aqui também é paroxítona terminada em L, posso deixar? Não, aqui eu tenho o quê? Uma paroxítona terminada em I. Estéreo é paroxítona? É, mas é terminada em L. Série, aqui eu tenho o quê? Uma paroxítona terminada em ditongo, então letra A de amor, gabaritou a questão. Excelentíssimo, aqui nós já vimos que ela é o quê? Uma palavra pró-paroxítona. Arbitrária, começa a fazer daqui, arbitrária, então aqui eu tenho o quê? Uma palavra paroxítona terminada em ditongo. O que é ditongo? São as duas vogais na mesma sílaba. Hiato é o quê? Duas vogais em sílabas diferentes. Letra A de amor, gabaritou a questão. Vamos ver agora colocação pronominal. Caro estudante, tem colocação pronominal? Primeira coisa que vem à sua cabeça é próclise, o pronome vem primeiro que o verbo. Mesóclise, o pronome vem no meio do verbo. E ênclise, o pronome vem depois do verbo. Neste caso aqui, será que precisa você se lembrar de quê? Do Enéas 4Ps? Tem lá no nosso curso, na aula teórica de colocação pronominal, está a explicação de Enéas 4Ps. Venha agora fazer parte da nossa turma. Acesse agora cienciaexata.com. Será que precisamos nos preocupar neste momento? Será que sim? Observe só. Assinale a alternativa que substitui. Sempre que tiver substituir por pronomes as expressões, você vai se lembrar de transitividade verbal. Quando eu tenho um verbo transitivo direto, quando eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho o verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento os pronomes oblíquos a e o e suas variações. E se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento lhe ou lhes. Por exemplo, ele agradeceu aos policiais. Então vamos falar o quê? Ele não, por exemplo, ele não agradeceu aos policiais. Ele não lhes agradeceu. Por quê? Quem agradece, agradece a alguém. É um verbo transitivo indireto. Neste caso aqui, você vai observar isso. É verbo transitivo direto, você vai usar o a e suas variações. É verbo transitivo indireto, você usa lhe ou lhes. Observe, podiam dar esse endereço a amigos. Primeira coisa, eu tenho o verbo dar. Quem dá, dá alguma coisa a alguém, não é isso? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Ele vai ter dois complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, podiam dar o quê? Esse endereço, objeto direto. A amigos, objeto indireto. O termo que nos importa aqui é a amigos. Então, aqui eu preciso de um objeto indireto. Objeto indireto, quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como objeto indireto lhe ou lhes. Então, já venho aqui e descarto. Essas duas aqui eu deixo porque aqui eu tenho um objeto indireto. Eu uso como objeto indireto, como complemento, o lhe ou lhes. Aqui eu descarto essa e descarto essa. Por quê? Los e las seria exercendo a função de objeto direto. Vamos ver aqui, objeto direto. Aí você fala, mestre, mas por que não pode ser dá-los? Por quê? Quando eu vou usar, observa que ele deu o quê? Esse endereço. Esse endereço é objeto direto, mas o termo que está em destaque aqui é do objeto indireto. Então, você não pode usar objeto direto no lugar de objeto indireto. E agora, vamos lá, receber amigos. Eu recebo quem? Verbo transitivo direto. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Mestre, eu tenho muita dificuldade em saber se é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Se é verbo transitivo indireto, ele vai exigir a preposição. Se é verbo transitivo direto, não exige a preposição. Ele recebe quem? Os amigos. Então, aqui eu já sei que los eu posso usar, receber-lhes não posso, porque aqui é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar o a e suas variações. Descarto também a alternativa D. Opa, já gabaritei a questão. Que facilidade, hein? Sem sofrimento. Pronto? Não, você precisa compreender. Aí você fala, mestre, mas você falou quando eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar o e a. E por que aqui eu usei foi los? Por quê? Quando o verbo termina em RS,
ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai colocar lo, lá, los ou las, correto? É o mesmo caso quando o verbo termina em som nasal, M, ON ou ão, você vai usar o quê? O na ou no, ou nas ou nos, vai depender do sujeito, se é ele ou ela. Então, receber, vamos colocar aqui, receber, terminou em R, o que você faz? Você retira o R, põe o acento circunflexo, e neste caso aqui, receber quem? Os amigos eles. Eles eu vou usar o pronome oblíquo os. Então eu coloco o L e virou o quê? Recebê-los. Da mesma forma é fazer. Ele vai fazer o quê? Verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o A e suas variações. O verbo fazer terminou em R, retire o R e vai colocar o L. E os por quê? Os amigos são quem? Eles. Eu não vou falar fazer eles. Eu vou usar o os, o pronome oblíquo, átono, os. Então aqui ficou o quê? Fazê-los, recebê-los e dar-lhes. Então a alternativa A está correta. Em conformidade com a norma padrão, os termos que preenchem as lacunas são, respectivamente, vamos ver? Olha só, estes ou esses potes. Você observa que está perto de quem fala. Quando está perto de quem fala, nós usamos estes, não é isso? Então, deixo esta também. Descarto essa daqui, porque quando está longe de quem fala, aqueles, quando está longe de quem fala e de quem ouve, e esses, quando está longe de quem fala. Então, só restaram duas alternativas. Quando a gente volta aqui, potes de manteiga de amendoim. Deve ou devem haver. E agora, vamos ver o que diz a regra? O verbo haver, quando está no sentido de existir, indicando tempo, são os verbos impessoais. Caro concursando, na prova sua da VUNESP terá o verbo haver em concordância verbal. Eu afirmo isso, com certeza. Então, quando você se deparar com o verbo haver no sentido de existir, ou indicando tempo, e também o verbo fazer indicando tempo, vou colocar aqui indicando tempo passado, eles devem permanecer sempre na terceira pessoa do singular. Verbo haver no sentido de existir, ou indicando tempo, ou o verbo fazer indicando tempo passado, vai ser usado na terceira pessoa do singular. Houve muitos acidentes. Eu poderia substituir por existiram muitos acidentes. Verbo haver no sentido de existir, sempre na terceira pessoa do singular. Fazia 2 anos que estudo português. Verbo fazer indicando tempo passado, você já sabe, ele é sempre usado na terceira pessoa do singular. Então, o correto é fazia 2 anos e não faziam. Agora vem o que importa para a questão. Aqui eu tenho o verbo auxiliar, então. Deve haver está no sentido de existir? Sim. Eu deveria falar deve existir, ok. Primeiro ponto. Será que eu falo deve existir ou devem existir? O que importa aqui é que o verbo haver está no sentido de existir. Acabei de falar, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele é sempre empregado na terceira pessoa do singular. Mestre, mas aqui o que importa é o seu auxiliar. Simples assim. Se o verbo principal é impessoal, o auxiliar também será impessoal. Então, o correto é deve haver e vai fazer 5 anos que moro aqui. Aqui está indicando o quê? Tempo passado, então. O verbo fazer indicando tempo passado é usado sempre na terceira pessoa do singular. Mas aqui é o auxiliar dele. O que eu disse? Se o verbo principal é impessoal, o seu auxiliar também é impessoal. Então, lá na charge, lá na tirinha, nós vamos usar o quê? Deve haver. Por quê? O verbo haver é impessoal e vai transferir essa impessoalidade para o seu auxiliar. E se fosse deve existir muitas pessoas ou devem existir? Devem. Por quê? Aqui o verbo já é um verbo comum. Eu falaria existem muitas pessoas, devem existir muitas pessoas, correto? Lembre-se disso. Se eu tenho o verbo haver, ele é impessoal, ele vai transferir essa impessoalidade para o seu auxiliar. Então, o correto aqui seria o quê?
deve haver. Venho aqui e descarto essa daqui, porque o correto é o quê? Deve haver. Por quê? Aqui é um verbo impessoal, ele vai transferir a impessoalidade para o seu auxiliar. Descarto essa, letra C está correta. E a última, vamos ver? Olhar nas outras lojas para ver o que as lojas, o que elas têm. Por isso está correto, porque elas têm com acento circunflexo, e se fosse a loja para ver o que ela tem sem acento. Então, letra C de coração está correta. Agora vou fazer a correção das questões retiradas das provas aplicadas pela VUNESP neste ano de 2022. Observe só. Considere as seguintes frases do texto. Por ser jurássico, provoquei perguntando como. Você pode vir aqui, fazer a leitura se quiser. Vamos ver, os termos destacados exprimem, respectivamente, sentido de quê? Será que é estado, posse, oposição, causa, modo? Gente, se tem causa, você já vem aqui e coloca primeiro. Por quê? A causa ocorre primeiro e vai levar a uma outra ação. Por ser jurássico na área de tecnologia, tendo iniciado há quase 40 anos como programador, sei muito bem o que é um algoritmo. Então, neste caso aqui, ele é antigo, vou colocar essa palavra aqui mesmo. Ele é jurássico primeiro ou ele já entendia de algoritmo, entendia de informática antes? Então, primeiro a pessoa é jurássica, primeiro a pessoa tem experiência para depois entender. Então, se aquilo que ocorre primeiro é a causa, primeiro você tem experiência, depois você entende, primeiro você tem conhecimento, depois é que você vai saber o que é um algoritmo. Se ele não tivesse experiência e entendimento, ele não sabia. Então, aqui neste caso, esta ação ocorre primeiro e ela vai levar à segunda ação, que é uma consequência. Então, a causa ocorre primeiro e vai levar a uma outra ação. Por exemplo, se eu disser a rua está molhada porque choveu, qual das ações ocorre primeiro? Choveu. Então, porque choveu é a causa. E depois vai levar a consequência de quê? De molhar a rua. Então, primeiro você tem experiência, depois você vai saber o que é um algoritmo. Então, o que ocorre primeiro é uma ideia de causa. Para o segundo, provoquei perguntando como deixar o sensível algoritmo feliz. Gente, advérbio de modo, você faz a pergunta. Por exemplo, ele anda lentamente. Aí você vai fazer a pergunta, como ele anda? Primeiramente, palavras terminadas em mente, muitas são advérbios. Faça a pergunta, como ele anda? Lentamente. Ele anda de modo lento. Então, quando você faz a pergunta como, vai indicar o modo, o jeito. Provoquei perguntando o jeito de deixar o sensível algoritmo feliz. Então, aqui está correta a alternativa D. Lembre-se disso, a causa ocorre primeiro, advérbio de modo, faça a pergunta com como. Show de bola! A forma verbal composta destacada na frase do segundo parágrafo. Vinha compreender com o tempo porque tinha se deixado levar ao desespero. Expressa a mesma referência temporal que o verbo destacado em. Primeira coisa, precisamos compreender qual é essa forma verbal composta. Tinha se deixado, então aqui você já observa o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. Então, neste caso aqui, eu tenho o quê? Um pretérito, vou colocar aqui, pretérito mais que perfeito, composto. Você pode observar que tem dois verbos, então é composto. Pretérito mais que perfeito que composto. Quando tem o pretérito mais que perfeito, você já sabe que é o quê? Uma ação que vem antes de outra ação também no passado. Ação que vem antes de outra no passado. Então, já ficou mais fácil aqui. Observe só. Vinha compreender com o tempo porque tinha se deixado levar ao desespero. Eu vim passado. Só que essa ação aqui ocorre antes dessa outra. Vou colocar aqui. Essa ocorre primeiro. Então, pretérito mais que perfeito.
é usado para uma ação que ocorre antes de outra ação também no passado. Ele veio a compreender porque tinha se deixado, então, essa ação que ocorre primeiro que a outra também no passado. Pretérito mais que perfeito composto. Então, era um homem alto e bonito, com os olhos grandes. Então, era aqui não é pretérito mais que perfeito. Aqui eu tenho o quê? O pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito indica uma ação que ocorre no passado, uma ação que acontecia. Então, eu era muito malicioso. Então, indica que aquela ação era contínua naquele momento. Sempre que estava, então, ele estava, você vai identificar aqui também pretérito imperfeito. Sei, eu sei, aqui você já vê que é presente, descarta. Um nervoso para quem a vida só tivera o seu lado amargo. Gente, olha o Rá aqui. Rá é o quê? É o pretérito mais que perfeito. A única diferença do enunciado para cá é porque lá em cima é o pretérito mais que perfeito composto. Então, pretérito mais que perfeito composto é composto pelo verbo auxiliar, muito usado aqui, o tinha, mais o verbo principal no particípio, correto? Então, a alternativa D está correta. Parece que ainda o vejo quando saía. Saía novamente pretérito imperfeito. Observe a diferença de pretérito imperfeito para pretérito perfeito. Eu saí de casa. Pronto. No passado, fiz e acabou. Eu saía de casa. Indicava uma ação contínua no passado. Correto? Na frase que inicia o segundo parágrafo, eu o amava porque eu queria fazer, porque o que eu queria fazer, ele consentia. O termo destacado estabelece se tem causa, você já vem aqui e coloca primeiro. Consequência, você pode colocar lá tão que, por exemplo. Finalidade, vai aparecer a preposição para, geralmente com verbo no infinitivo. Parar, parer, parir. Condição, as mais usadas, se e caso. Comparação, como, por exemplo. Então, eu o amava porque o que eu queria fazer, ele consentia. Precisamos identificar qual das ações ocorre primeiro. Por que ela o amava? Porque o que ela queria fazer, ele deixava. Então, o que ela queria fazer, ele deixava, levava a consequência de quê? A consequência de amar o pai. Então, a ação que ocorre primeiro era ele deixar fazer tudo. E depois ela o amava. Se ele não a deixasse fazer tudo, ela não o amaria provavelmente. Então, a ação que ocorre primeiro é a causa do amor do menino pelo pai. Por que ele amava? Porque ele deixava fazer tudo o que consentia. Então, aqui já descarto também as outras alternativas. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula na frase redigida a partir do texto está em conformidade com a norma padrão de pontuação. Gente, tem vírgula VUNESP, SVC e SUVECA. Não vou explicar aqui o que significam, porque você que assiste às minhas aulas já memorizou. O meu pai, quem era um homem bom? Aqui eu tenho o verbo. O meu pai, sujeito. Não pode separar o sujeito do verbo por vírgula. Estando comigo, contava-me histórias e cedia. Ele cedia a quem? A todos. Não posso separar por vírgula o verbo do complemento. Meu pai não se importava comigo, mesmo que eu mexesse. Aqui eu tenho o verbo, aqui o sujeito também não posso. Apenas muito tempo depois é que vim saber. Ele sabe de quê? Da história. Não separo por vírgula o verbo do complemento. Ao brincar comigo, meu pai comportava-se como se tivesse a minha idade. Então, a alternativa E está correta. Por quê? Aqui nós vamos falar da SUVECA, não é isso? Então, aqui eu tenho o sujeito, o verbo, comportava-se como? Como se tivesse a minha idade. Vou colocar o verbo e o complemento. SUVEC, faltou o A, olha o A aqui, o A de adjunto adverbial. SUVEC é a ordem direta das frases. Sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Quando esse adjunto adverbial vier para o meio ou para o início da frase, ele virá separado por vírgula, então aqui está correto. Ao brincar comigo, quando brincava comigo, então aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada
adverbial temporal reduzida de infinitivo. Então, mesmo sendo reduzida, ela é uma oração subordinada adverbial. Quando as adverbiais vierem para o início da frase ou antes da oração principal, você já sabe, ela virá separada por vírgula. Então, por isso que utilizamos a vírgula na alternativa. No trecho do último parágrafo, a gente, se quisesse, podia segurar os galhos da treva. O verbo querer foi empregado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Observe, pretérito imperfeito do subjuntivo. Se quisesse, gente, apareceu o se aqui, então eu vou falar se eu amasse, se eu estudasse, se eu fizesse, se eu quisesse. Pretérito imperfeito do subjuntivo vai aparecer essa terminação e vai aparecer o se. Expressando uma possibilidade, o modo subjuntivo ele expressa uma possibilidade, uma dúvida, por exemplo, correto? O verbo destacado na alternativa está empregado corretamente nas mesmas condições em. Primeiro ponto, aqui nós temos o quê? Verbos derivados. Então, deter-se. Aqui eu tenho do verbo deter, que é um verbo derivado do verbo ter. Verbo derivado é aquele que vai se originar de um verbo principal, do verbo primitivo. O verbo deter vem do verbo ter. Ativessem vem de qual verbo? Do verbo a ter, que é derivado de que verbo? Do verbo ter. Sustessem, complicou, hein? Aqui vem do verbo sustentar. Sustentar é derivado do verbo ter? Não, é sustentar mesmo. Opossem vem do verbo opor, que é um verbo originado do verbo por. Se os animais transpossem, então aqui eu tenho o verbo transpor, que é originado do verbo por. Muita atenção, quais são os verbos que mais têm verbos derivados? O verbo ter, o verbo ver, o verbo vir e o verbo por. O que é um verbo derivado? Observe só, a mesma conjugação do verbo ter vai ter o verbo deter. Vou falar um pouquinho agora sobre os verbos derivados. Observe. Os verbos derivados são aqueles que se originam dos verbos de origem. Aqueles verbos que mais possuem verbos derivados são os verbos ter, por, vir e ver. Já deixo uma dica. Nota aí no seu caderno. Você precisa saber conjugar os verbos ver e vir, principalmente no modo subjuntivo. Por quê? Porque as bancas cobram muito. Vamos reescrever aqui no modo subjuntivo. Por quê? Onde tem mais dúvidas, onde as pessoas possuem mais dúvidas. Eu falo, se ele vir você ou se ele vier você ou se ele ver você. Então, é um ponto que você precisa de compreender também. Vamos ver aqui. Então, os verbos derivados são aqueles que são conjugados seguindo o mesmo padrão dos seus verbos de origem. Então, o verbo ter, aqui tem o verbo ter e aqui eu tenho o verbo manter. Será que manter é um verbo derivado de ter? Sim. Como você vai identificar isso? Vá lá no presente do indicativo. Eu falo eu tenho, eu mantenho. Então, deu a mesma conjugação, é um verbo derivado. E aqui eu tenho o verbo que? Converter. Ele também terminou em ter, mas será que ele é? Não é, porque eu falo eu converto e não eu convertenho. Anote aí também. Então, os verbos derivados são aqueles que seguem o mesmo ritmo, a mesma forma de conjugação do verbo de origem. Observe lá no presente do indicativo. Eu vejo, aqui é do verbo ver, aqui é do verbo prever. Eu vejo, eu prevejo, então é verbo derivado. E aqui é do verbo escrever, também terminou em ver. Mas eu não falo eu escrevejo, eu falo eu escrevo, então esse não é derivado. E aqui tem uma exceção. O que seria do português sem exceção? Né? Nada, nada, nada. Então precisa de estudar, porque se fosse simples como nas exatas, era menos complexo o português. Aqui eu tenho o verbo prover, aí você vai falar, mas aí eu provejo.
mas ele não é um verbo derivado. Por quê? Lá no modo subjuntivo que falei com vocês para estudarem os verbos ver e vir, principalmente, em vez de eu falar o quê? Eu falo o quê? Se eu visse, não é isso? Só que lá eu não falo se eu provisse, é se eu provesse. Então aqui divergiu, olha aqui, se eu visse, mas aqui é se eu provesse. Então, mesmo tendo a mesma conjugação no presente do indicativo, ele é um verbo não, ele não é um verbo derivado do verbo ver, ok? Eu venho, aqui é do verbo vir. Eu venho, eu intervenho. Então, aqui é do verbo intervir. Então, aqui certinho. E aqui é do verbo servir, só para você ver. Eu não falo eu servenho, eu falo eu sirvo. Então, aqui é verbo derivado, mas aqui não é. Eu ponho, o verbo pôr já ficou mais fácil. Todos aqui terminados em pôr vão ser derivados do verbo pôr. Eu ponho, eu predisponho, e tem outro, por exemplo, eu proponho. Então, verbos derivados seguem a mesma conjugação. Para saber se é derivado ou não, conjugue no presente do indicativo. Observe aqui, ó. Eles tiveram uma recaída, que é do verbo ter. Eles tiveram, eu não posso falar eles manteram, então. Eles mantiveram, certinho, verbo derivado. O juiz veio apitar, é do verbo vir. Não, e aqui é o que? O juiz interveio, certinho. Muita gente fala que ele interviu. Viu não é do verbo ver? Eu vi, ele viu. E do verbo vir é ele veio. Então, o juiz interveio. As pessoas puseram, as pessoas propuseram, as pessoas se indispuseram, certinho. O juiz viu o homem. Se ele viu, é do verbo ver. E aqui, anteviu é do verbo antever. Voltando, se os diques detessem é do verbo ter. Eu vou falar se eles tessem, não. Se eles tivessem, não é isso? Se eles tivessem, então, se eles detivessem. Descarto a primeira alternativa. Faça isso. Se os engenheiros, aí simplifique a frase também. Se eles se ativessem, então, do verbo ter, eu vou falar o quê? Se eles tivessem. Agora, aqui nós temos o verbo a ter, não é isso? E neste caso, então, será que está correta? Eu falaria o quê? Se eles tivessem, se eles se ativessem, certinho, alternativa B. Se as vigas se sustessem, não. Se elas se sustentassem, se elas sustentassem a laje. Se os moradores opossem, então, do verbo pôr, se eles pusessem. Vou colocar aqui. Se eles pusessem, se eles se opusessem. Se os animais transpossem, não. Se os animais pusessem. Se eles pusessem, se eles transpusessem. Então, descarto também. A alternativa é letra B, gabarita a questão. Então, concursando, quero que pare o vídeo e resolva esta questão contemplando concordância verbal. Qual vai ser a alternativa correta? Vamos ver então. Observe só, assinale a alternativa que está correta. Enquanto o filme não começava, ouvia-se as batidas da campainha chamando os retardatários. Concordância verbal. Tem concordância verbal? Primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo. Observe só. Vamos pegar a alternativa B. O que despontava no tumulto do intervalo? Despontava o quê? Sons de conversa e de instrumentos. Então, vamos colocar na ordem direta? Sons de conversa e de instrumentos. O correto aqui seria o quê? Despontavam. Por quê? Eu tenho um sujeito no plural, então vou colocar aqui. Sujeito no plural, verbo também deve estar no plural. Então, a alternativa B está errada. Ah, mas o sujeito não seria no tumulto do intervalo? Não, por quê? Aqui é um adjunto adverbial. Você viu que tem a vírgula?
não posso separar o sujeito do verbo por vírgula. Então, isso daqui não pode ser o sujeito. A não ser que seja uma questão, por exemplo, de pontuação, vírgula. Aí, para você corrigir, sim. Mas aqui faça isso, identifique o sujeito. Voltando à alternativa A. Enquanto o filme não começava, ouvia-se as batidas da campainha chamando os retardatários. Apareceu o se, primeira coisa que você vai fazer é circulá-lo. Então, enquanto o filme não começava, ouvia-se. Ele ouvia o quê? Se eu tenho um verbo transitivo direto, este se é o que chamamos de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Isso quer dizer o quê? Que aqui eu tenho uma frase na voz passiva sintética. O que é sintética? Síntese é quando você reduz voz passiva sintética. Se eu fosse esticar, se eu fosse colocar na voz passiva analítica, eu falaria que as batidas da campainha eram ouvidas. Simplifiquei, está menor, voz passiva sintética. Ouvia-se, ok, então. Eu tenho um verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora, esta frase está na voz passiva sintética. Se é um verbo transitivo direto, se eu tenho uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o... Vou colocar aqui, o verbo transitivo direto é igual ao sujeito. Por quê? O que você vai compreender aqui? Que o sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, o correto seria o quê? Ouviam-se as batidas. Simples assim, observe este exemplo que sempre passo para os meus alunos. Vendem-se casas. Eles vendem o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se é o quê? Um pronome apassivador. Casa aqui é o sujeito paciente no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo também está no plural. Casas são vendidas. Vendem-se casas, sons são, ou melhor, não é aqui não. As batidas são ouvidas. Ouviam-se as batidas. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto, ele vai concordar com o sujeito paciente. Se fosse assim, ó, vende-se, vende-se, casa, estaria correto. Por quê? Casa é vendida. Então, sujeito paciente no singular, verbo também no singular. Show de bola? Marcou também que não era a resposta correta nem a A e nem a B? Na primeira classe existiam a mesma coisa que eu falo. O que existia? Cadeiras tristonhas. Então, sujeito no plural, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, está correto. Cadeiras tristonhas existiam onde se acomodavam as pessoas. Observe o se de novo. Não importa se ele vem antes ou depois aqui, porque eu tenho um pronome relativo, ele vem antes, caso de próclise. Então, acomoda o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora. O verbo vai concordar com o sujeito paciente, que está no plural, o verbo também no plural. Então, acomodavam-se as pessoas. As pessoas eram acomodadas, letra C, correta. E vale você lembrar que o existia também está correto, e se fosse havia, aí seria havia mesmo. Por quê? Verbo haver no sentido de existir, ele não vai para o plural. O montante de R$500 era o que se cobrava para ver o filme na segunda classe. Vamos lá. O que era o montante? Então, o montante sujeito no singular, verbo também no singular. Então, até aqui está correto. O montante era o que se cobrava. E agora, o que se cobrava aqui? O. Então, esse o aqui, ele poderia ser substituído por aquilo. Observe. O montante de R$500 era aquilo que se cobrava. Aquilo cobrava. Eu não vou falar aquilo cobravam. Aquilo cobrava. Sujeito no singular, verbo também no singular. Era aquilo que se cobrava para ver o filme na segunda classe. Ah, mestre, mas o R$500 aqui, o verbo não pode estar concordando com ele? Não, por quê? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O adjunto adnominal, ou que seja um complemento nominal também, não importa, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Antes de voltar para casa, tios, amigos e o próprio autor saboreava. Aí você lembra do mestre Mário e vem aqui e faz a pergunta. Quem saboreava? Tios, amigos e próprio autor. Ah, aqui eu tenho o quê? Um sujeito composto.
Sujeito composto, o verbo, quando ele vem posposto ao sujeito, ele vai para o plural. Então, é saboreavam um outro sorvete. Descarta a alternativa. Mas se o verbo vier antes, ele pode concordar com o mais próximo. Vou deixar só tio aqui. Então, eu poderia falar: saboreava, tio, amigos e o próprio autor um outro sorvete. Aí eu poderia usar no singular. Se vem antes, pode concordar com o mais próximo ou com todos. Se vem depois, obrigatoriamente vai para o plural, depois do sujeito composto. Show de bola? Considere a frase. Agora, esta questão aqui, ela já está contemplando também as preposições. Se tem preposições, eu tenho o que também? Pode estar contemplando regência, não é isso? Regência verbal ou nominal. Considere a frase. De acordo com a norma padrão e com o sentido do texto, não trouxe o texto, por quê? Só com a norma padrão a gente já vai preencher as lacunas de maneira correta. 3 possibilidades. Eu já vi que tem crase aqui, eu vou começar por ela para ver se tem ou não. A última, não é isso? Observe. Agradável e céu. Semelhante à copa de uma árvore. Se é semelhante a alguma coisa. Então, semelhante à copa. Mas o a aqui, este a exigido pelo termo, pelo vocábulo semelhante, mais o a exigido aqui, o artigo, ou melhor, voltando. Esta preposição a, exigida pelo vocábulo semelhante, que vai se juntar ao artigo definido feminino a, vai dar a com acento indicativo de crase. Semelhante, eu poderia falar semelhante ao topo de uma árvore. Deu ao, eu já sei que tem crase. Então, já venho aqui, descarte, só restaram 2 alternativas, a ou aé. Vamos ver. Havia jardins com jasmim do cabo, magnólias e madressilvas, aos quais se desprendia um aroma agradável. Apertou um pouquinho, não foi isso? O que você vai observar? Aí você tem que observar o que vem depois. Se desprendia um aroma agradável. Um aroma agradável se desprendia de quê? Então, você observa que o verbo desprender-se, ele vai exigir a preposição de. Este exemplo aqui, observe, o livro que gosto. Vai ajudar bem você a entender isso daqui. Então, está correta esta frase? Não. Por quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Esta preposição exigida pelo verbo, ela vai vir antes do pronome relativo, que pode ser que e pode ser quais também, ou qual. Então, o livro de que gosto. Um aroma agradável se desprendia de quê? O que se desprende de alguma coisa. Então, aqui tem que vir dos quais se desprendia. Então, dos quais é a alternativa correta. Conseguiu compreender? Porque aquilo que se desprende de alguma coisa. Então, se desprende de, mais o os aqui, de os quais, então vai ficar o quê? Dos quais, correto? Então, e se fosse só o quê? Seria o quê? Madressilvas de que se desprendia um aroma agradável. Bem interessante, a VUNESP cobra muito isso daqui. Essa preposição exigida pelo verbo vai vir antes do pronome relativo. Um aroma agradável e do céu, como já vimos ali, semelhante à copa de uma árvore, podíamos colher estrelas. Podíamos colher estrelas de onde? Do céu. É um lugar, então vou usar a preposição de. Então, do céu aqui vai gabaritar a questão. A parte mais interessante aqui, lembre-se deste exemplo, o livro de que gosto. Show de bola?